Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que os palmeirenses estão meio desanimados, meio cabisbaixo. Tem o palmeirense Manga ali, falando ali mais pro final do vídeo sobre ter assistido o jogo do Flamengo, aí fez o comparativo com o Palmeiras, que o Flamengo joga muito, etc. E acabou que deu um baque de realidade em alguns deles. Por exemplo, o Manga ele nunca tinha assistido, quer dizer, ele não assistia o jogo do Flamengo, foi assistir e acabou com a triste realidade. E também estou trazendo o corte aí, falando sobre a vitória do Flamengo, né? O bicampeonato do Flamengo, intercontinental, mundial, né? Em cima do Barcelona. Bora ver aí que o vídeo ficou sensacional, tá? Conto com esse like de vocês aí para dar essa forcinha. Custa nada, só um cliquezinho. Os créditos vai estar na descrição. E clica no botão hypar aí nos comentários para me dar essa moral também, valeu? Bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Aqui, ó, Inter e Flamengo pela Liberta me mostrou o poder do dinheiro pela primeira vez no Brasil envolvendo dois clubes grandes. Esquece placar, estou falando em posição física tática, apareceu Europa e América, eu discordo. Discordo, quero comentar isso aqui, mas daqui a pouco eu comento, ô Vinícius. Não, eu vou ser rápido, Vinícius, o que eu discordo? Eu acho que a gente já teve o treinador do Inter aqui, né? Então, na época do Roger Machado, eu voltei e fui ver o que eu falava da 4-2-3-1 do Roger. E eu me peguei vendo que eu falei a mesma coisa dos canais do Inter. Ou seja, existe a discrepância financeira? Existe, cara. Mas existe também a limitação do técnico. Porque, vê, as reclamações lá de Inter e Flamengo foi que o Inter não conseguiu nem usar o fator casa, nem posição física, e uma questão burocrática do sistema de jogo. Quando eu volto no pós-jogo, que é o pós-jogo que o Roger é mandado embora do Palmeiras, que foi, acho que se não me engano, 1-0 para o Fluminense, eu reclamei a mesma coisa. Falta de repertório, um sistema de jogo quadrado, cruzamentos para dentro da área, para jogadores tipo de estatura baixa. Na época, eu acho que ele utilizava o Dudu aberto pela direita, utilizava, se eu não me engano, já era o William Bigode. Enfim, então existe a discrepância financeira, mas o que eu acho que a gente sabe, aonde eu acho que eu posso validar isso, TH, sobre a discrepância financeira, se o Estudiantes sofrer a mesma coisa. Aí, se o Estudiantes conseguir fazer algo melhor, descubra quanto que o Estudiantes gastou para montar o seu elenco. Quanto que o Estudiantes gastou? Quanto que é uma premiação no futebol argentino? Então, assim, se o Estudiantes também for amassado pelo Flamengo, aí eu acho que a gente pode validar, coisa que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Estudiantes vai fazer melhor que o Inter. Então, assim, se for só olhar para o financeiro, TH, o Flamengo teria que ter passado por cima de todo mundo na fase de grupos. Eu acho que há uma construção do trabalho do Felipe Luiz que você vê método, você vê trabalho, você vê coerência e coisa que a gente não tem visto do Abel. A gente tem cada vez mais uma relação longa com o Abel e um declínio da parte técnica. E eu acho que no Flamengo tá um pouquinho diferente, né? No Flamengo é um trabalho mais fresco que você vê uma crescente da parte técnica, mesmo o Flamengo tenha sido eliminado igual o Palmeiras de Copa do Brasil e mesmo o número de pontos na tabela sendo mínimo se o Palmeiras ganhar o jogo a menos. Mesmo assim, quando você olha para campo, TH, eu acho que não é pela parte financeira. Se você quiser comentar, comente, TH, depois eu vou ler os dois comentários do Lipe aí. Eu até comentei no seu vídeo lá, o presidente, né, do Inter que fala sobre a questão financeira. Então, como ele me explica, o Mirassol estar 6 posições acima do Internacional no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Se fosse assim, todo mundo que tem mais investimento estaria lá em cima, porque, seguindo o que ele está falando, existe uma lógica, né? Se você investe mais, você ganha, ou você é superior, e você coloca isso em prática. Então, acho que já mata qualquer tipo de argumento, né? Tanto que o Inter é eliminado para o Fluminense, que talvez é o mesmo nível de questão de investimento, nada anormal também. O próprio Internacional não ganhou do Sport, do Mirassol, que eu citei no Campeonato Brasileiro. Teve aquele 3-3, não foi? Contra o Nacional em casa. Quem tem mais investimento? O Internacional ou o Nacional, por exemplo? Então não quer dizer muita coisa, não. É óbvio que o Flamengo é superior, e da mesma forma que não foi citado isso quando teve aquele segundo tempo no Maracanã, por exemplo, né? Que você até mesmo destacou o equilíbrio que teve, a melhora do Internacional, que o Flamengo sentiu fisicamente e tudo mais. Então,
Para mim é balela. Eu assisti Flamengo e Internacional, e para te passar, mas eu assisti Flamengo e Internacional, até mandei mensagem para você. Eu não tava assistindo jogos do Flamengo, esse eu peguei para assistir. Cara, e que droga que eu assisti esse jogo. Porque o Flamengo jogou muita bola. Não assim de amasso, mas foi um controle do jogo que foi bizarro. O meio de campo do Flamengo, e para responder até entrar na seara que vocês estavam falando do dirigente do Internacional que falou a respeito do investimento, pô, os caras para mim que dominaram o jogo, Gonzalo Plata, Jorginho e Saul, Jorginho e Saul de graça, Gonzalo Plata 3 milhões de euros, 3 milhões e 600 de euros. Para mim foram os caras que tiveram destaque nesse jogo, principalmente os dois volantes, dominaram o jogo. O Jorginho não deixou o Alan Patrick jogar e o Saul jogou muita bola e foram de graça, tipo assim, paga o salário e paga as luvas. Então, cara, eu esperava esse tipo de coisa do Palmeiras, de verdade, velho. Eu sei que o Flamengo vacila pra caramba também, perde jogo pra caramba, ramela várias vezes, né? E às vezes acaba sendo eliminado, como foi pro Atlético Mineiro. Todo mundo, olha aí, ó, o Flamengo foi eliminado também. Pô, mas é sempre uma Eu vou resumir. Quando o Palmeiras joga bem, é uma surpresa pro palmeirense. Caramba, você viu como o Palmeiras jogou bem, mano? Pô, jogamos bem pra caramba ontem. O Flamengo é o contrário. O Flamengo, quando ele joga mal, é uma surpresa. Caramba, o Flamengo perdeu pro fulano, o Flamengo empatou com o ciclano, o Flamengo jogou mal. E é um fato, cara. É um fato. Hoje em dia tem sido assim. O futebol do Flamengo tem sido mais agradável de assistir. Não vai ganhar sempre também. Não vai ganhar sempre. E o ganhar sempre a gente sabe que não se ganha mesmo. Mas eu não consigo ver os 600 milhões do Palmeiras dentro de campo jogando bola, mostrando essa dominância que o Flamengo mostrou. Eu pergunto aqui pra vocês, se fosse Palmeiras e Internacional, tinha sido tão tranquilo assim como foi esse Flamengo Internacional, cara? A gente sabe, né? Não teria sido. Então, que droga que eu assisti esse jogo, porque o jogo depois da quinta-feira do Palmeiras ficou pior ainda, depois de eu ter assistido esse jogo. Não dá pra gente não começar falando desse Flamengo e Barcelona com o enredo que foi. Primeiro nós vamos desenvolver isso aí. Foi um grande jogo de futebol. É um jogo digno de profissionais, né? Tanto Flamengo quanto Barcelona, cada um do seu estilo, fizeram um grande jogo. E depois, você tem 2 gols já nos acréscimos. O Flamengo vai buscar uma recuperação quando perdia de 2-1, tomou um gol já depois dos 45. E aí um enredo dos pênaltis, né? Ele tem a chance de fechar o placar com um dos seus jogadores mais experientes, o Matheus Gonçalves. Depois, na primeira sequência alternada, o Barcelona sai na frente. Enfim, é um jogo para testar a situação cardíaca dos torcedores do Flamengo, que tem muito a celebrar. É uma categoria sub-20, mas era o Barcelona que estava do outro lado. Então, parabéns ao Flamengo e principalmente aos heróis, o Léo Nanete e o Igor. A gente vai falar sobre isso bastante. É isso, o Maracanã lotado, né? Nesse sábado no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo compareceu em peso e viveu essa emoção dos pênaltis, né? Do empate já nos acréscimos e da decisão por pênalti. Jéssica, boa noite para você. Bem-vindo ao Sport TV News. A gente já imaginava, né? Um confronto entre duas das maiores bases do futebol mundial, né? Se a gente fala de história, a gente fala de Messi no Barcelona, a gente fala de Zico no Flamengo. Se a gente fala de atualidade, Vini Júnior de um lado e Yamal do outro. Então, a gente já esperava um jogo de um tamanho maior até, né? A quarta edição do Intercontinental, eu acho que é a primeira que 2 times desse tamanho se enfrentam. E aí os ingredientes da emoção trouxeram aquele a mais para um jogo desse. Tudo bem? Boa noite, meus amigos aqui da bancada, amigos que nos acompanham aqui no News. Foi um jogaço, né? Um jogo digno de 2 equipes tão grandes e com uma história. Eu adoro essas histórias surpreendentes que só o futebol traz pra gente, né? Com tanta emoção, com uma disputa nervosa de pênaltis, mas a reta final do jogo também de um Flamengo que já estava cansado, que não conseguia mais parar o Barcelona chegando, conseguiu o gol aos 95, parecia que estava tudo findado, mas aí Iago, o gelado, uma jogada que me pareceu pensada, porque o Iago ele vai até a área para ser um cabeceador lá e vem esse lançamento da intermediária de propósito, não foi algo ao acaso, foi de propósito mesmo. E deu tudo certo, né? Um gol que foi bonito de cabeça, ele encobrindo o goleiro. Então, realmente muito surpreendente, assim. Muito bacana quando 2 equipes gigantes se enfrentam, oferecem para o público que encheu o Maracanã um jogo de qualidade, tanto em questão tática quanto em domínio, passe, na parte estética do jogo. A gente vai falar depois, né, sobre esses pormenores. E ainda trouxe esse elemento de emoção, né? A história foi muito curiosa, muito bonita,
com o goleiro do Flamengo, o Léo, sendo um dos destaques dessa partida. O Léo defende o pênalti, né? Claro, o goleiro acaba sendo protagonista, mas e salva durante o jogo também, né? Exatamente. Se a gente falar também do jogo como um todo, né? Tem ninguém maior que o Iago nesse momento, porque o Iago faz o gol que coloca o Flamengo de novo na briga, o 2-2. O pênalti dele é uma cavadinha digna de ver daquela forma, num jogo decisivo, né? Jogo de título. Mostrou muita frieza e ele é o capitão do Flamengo. Ele daqui a pouco vai erguer a taça no Maracanã lotado. A gente vai acompanhar, inclusive, dentro do Sport TV News. Mais um detalhe, o Carboni, que não entrou bem no jogo, fez o gol que acabou, que terminou a disputa, né? Que sagrou o Flamengo campeão. Então, olha como o futebol traz essas histórias muito curiosas. Né? Exatamente. O Iago, né? Falando ainda dele, um zagueiro artilheiro, né? Da campanha também da Libertadores. O Flamengo bateu o Palmeiras na final da Libertadores Sub-20. A campanha que levou o Flamengo a esse jogo hoje, né, Gonza? Então, são muitos ingredientes também de uma noite inesquecível para esse jogador. Segundo título do Flamengo consecutivo, a gente teve o Benfica vencendo o Peñarol em 2022, o Boca Juniors vencendo o AZ Alkmaar da Holanda em 2023 e aí a dobradinha rubro-negra. O Flamengo venceu o Olympiacos sob comando do Filipe Luís no ano passado e também com um gol no apagar das luzes, né? Um gol que o jogo estava indo para a decisão por pênaltis e o gol do Felipe Tereza aos 47 minutos do segundo tempo deu o título ao Flamengo e esse ano, mais uma vez, com emoção, é legal também ver, né, Gonzo? O Flamengo é um time que no profissional contrata bastante, tem um poder financeiro diferenciado até dentro do futebol brasileiro, está em outra prateleira, mas é legal também ver que esse time segue revelando bons nomes, né, jogadores de qualidade e vitoriosos também na base. Muitas vezes a gente fala que na base é mais importante formar do que vencer, do que levantar a taça. Mas quando você consegue unir as duas coisas é o ideal, né? Já tem algum tempo dentro do futebol brasileiro que a cobrança na base, principalmente no sub-20, né, que é quase um profissional ali com pouca rodagem, que vem essa cobrança por conquistas. E o Flamengo está conseguindo, né? Eu lembro, né, eu já estou sou um pouquinho mais velho do que vocês, me lembro que o Flamengo celebrizou uma máxima, né, que é nos anos 70, que era craque, e o Flamengo faz em casa. E aí teve o seu auge na geração comandada pelo Zico, né, que chegou também ao título intercontinental em 81, e agora voltando. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal e trouxe aí um pitaquinho, né, dos comentários sobre essa vitória do Flamengo aí nos pênaltis sobre o Barcelona. E, de novo, deu Mengão, né? O Mengão tá dominando, tá dando aula na base, né? E essa questão do craque que o Flamengo faz em casa, tem dois malucos ali no Flamengo, ainda não é sub-20, se eu não me engano, mas tomara que o Filipe Luís chame pro próximo Campeonato Carioca, que é o Jorge Mora, né? Acho que é paraguaio ele, joga muito bem. Eu vi uns lances dele, highlight. O moleque tem um estilo de jogo próximo. Bem, assim, não tão próximo, mas parecido com o Messi. Joga com a bola grudada no chão, no pé, né? E rabisca legal. E o rapaz, agora fugiu o nome. Fugiu o nome mesmo. Entendeu? O cabeludinho. Que joga demais. Eu tô com o Ian na cabeça. Bom. Não vou lembrar do nome aqui, vou ficar enrolando no vídeo não. Tá? E eu quero que chame esses dois. Porque... não sei o que é Roberto, o nome dele. Entendeu? Alguma coisa Roberto. E ele joga demais também. Pra mim joga demais. Só que eram muito novos ainda. Eu nem sei se já chegaram no time sub-20. Provavelmente não. Estavam na casa dos 17, 18 anos ali. Mas eu acredito que já dá pra chamar, porque o Estevão com 17 anos já tava jogando no Palmeiras, por que o Flamengo não pode chamar esses moleques pra jogar também no profissional? Carioca é um bom teste, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí pra me dar essa moral, custa nada, é só um cliquezinho e vai me ajudar muito aqui, e clica no botão hype aí nos comentários pra mim, pra me dar uma moral aqui, valeu? Eu vou nessa, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!